Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós vamos tirar esse tempo de estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E nós vamos iniciar, ou continuar, na verdade, com os nossos estudos, aquele cursinho de seitas e heresias. Então, já vimos ali uma introdução sobre este assunto. Caso você perdeu alguma dessas aulas, você pode entrar aí no site da igreja, no YouTube, no canal da igreja, e procurar as aulas de seitas e heresias. Então, já vimos um pouco aí sobre o catolicismo, vimos também sobre o islamismo, e hoje nós vamos ver sobre o espiritismo, sobre essa seita que também é muito grande aqui no Brasil. Então, provavelmente você conhece alguém que seja espírita e talvez já tenha conversado com essa pessoa e essa pessoa falado para você um pouco do que ela acredita, do que a sua seita ela prega, as heresias que elas pregam. E nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre como surgiu o espiritismo, como o espiritismo se apresenta nos dias de hoje e quais são algumas das heresias, ou seja, falsos ensinamentos que o espiritismo tem propagado aí no mundo. Então, para a gente dar nosso início, vamos ver um pouco sobre a origem do espiritismo, o que o espiritismo é. Nesse slide, nós veremos aqui que o espiritismo ele trata da natureza dos espíritos, a origem, o destino deles, a sua relação com o mundo material. Então, isso aí é o espiritismo, esse envolvimento com o mundo material. O espiritismo ele é bem antigo. Na Bíblia, por exemplo, nós vemos as palavras necromância, a palavra magia, já era apresentado, já desde o início, práticas espíritas. Pessoas que eram médiuns, faziam essa intermediação com o mundo espiritual e a comunicação com o mundo espiritual. O espiritismo atual, ele recebe novos nomes. Você provavelmente já escutou todos eles. Você já ouviu falar da Umbanda, já ouviu falar sobre o kardecismo, já ouviu falar de macumba, já ouviu falar do chá do Santo Daime. Então, o espiritismo ele tem se apresentado hoje com essas vertentes, com estes nomes que provavelmente você já tenha escutado. O espiritismo, como conhecemos hoje, falando mais do espiritismo kardecista, ele surgiu com este homem, Leon Hippolyte Rivail. Esse é o verdadeiro nome de Allan Kardec. Né? Então, Leon acreditava ser a reencarnação do poeta Allan Kardec. Então, ele adotou este pseudonome para ele. Então, agora eu sou Allan Kardec. E aí que surgiu, então, a partir dele, de Leon, ou seja, de Allan Kardec, as doutrinas kardecistas. Então, foi a partir dele. Ele dizia ter recebido uma missão de pregar a nova religião, começando em 1856. Então, foi nesse século que ele começou a pregar essa nova religião e começou também a escrever vários livros que difundiam seus ensinamentos, principalmente sobre reencarnação. Então, aqui que surgiu essa seita, como nós conhecemos hoje, como o espiritista kardecista, vindo de Allan Kardec, por isso que recebe esse nome de kardecista. Então, foi ali em 1856 que surgiu essa vertente. Olha só essa curiosidade. A primeira sessão espírita kardecista no Brasil aconteceu em Salvador, na Bahia, em 1865, dirigida por Luiz Teles de Menezes. Então, foi Salvador que sediou. Foi o primeiro sessão espírita aqui no Brasil. E o Brasil, meus irmãos, ele possui esse triste recorde mundial de ser o país mais espírita do mundo inteiro. Então, é um triste recorde que o Brasil ele carrega. O Brasil, de todos os outros países, é o considerado o mais espírita. Então, o Brasil tem esse triste recorde aí. Essa seita aqui no Brasil cresceu muito, através principalmente desse nome que provavelmente você já escutou, já ouviu, Chico Xavier ou Francisco Xavier. Ele é de 1910 e faleceu em 2002. Ele fez a doutrina espírita ser bastante difundida aqui no Brasil,
com seus escritos, com as sessões. A TV divulgava muito ele, então emissoras de TV divulgava bastante frases de Chico Xavier, os ensinamentos de Chico Xavier. E foi através dele que cresceu bastante aqui no Brasil as doutrinas espíritas, né? Kardecistas também. Veremos aqui 3 vertentes que podemos dividir o espiritismo. A primeira vertente é o kardecismo, que é o que nós estamos focando bastante. Então, o kardecismo, essa vertente espírita, segue a filosofia de Allan Kardec. Os adeptos dessa seita dizem ser cristãos, mas negam todos os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é uma vertente do espiritismo que é chamado de kardecismo. Então, é muito grande aqui no Brasil. Provavelmente você já conhece ou conheceu alguém que se declara espírita kardecista. Uma outra vertente é chamado de umbandismo. Então, você também já deve ter ouvido esta vertente. É um sincretismo de religiões, então uma mistura de religiões. Pega as religiões afros, as religiões indígenas, católica e kardecista. Então, uma mistura dessas ideias, dessas religiões. E no umbandismo você vê muito do catolicismo, as imagens sendo usadas ali nas sessões, nos cultos que eles praticam, vários santos sendo ali também venerados, sendo adorados ali dentro do umbandismo. Muito parecido, algumas coisas do catolicismo dentro do umbandismo também. Na Bahia, ele é chamado de candomblé. Então, o umbandismo na região da Bahia, que é muito forte, é chamado de candomblé. No Nordeste, em geral, é chamado de Xangô. Já no Rio de Janeiro e em São Paulo, é chamado de Umbanda. Então, existe essa outra vertente também do espiritismo. Existe uma outra vertente que é chamado de quimbandismo, né? O umbandismo tenta se diferenciar do quimbandismo, dizendo que o que eles praticam seria a magia do bem. Já o quimbandismo seria uma magia voltada mais para o mal, já seria ali a magia negra. Mas muito parecido, tanto o umbandismo quanto o quimbandismo fazem o uso da macumba, por exemplo. Então, muito parecido, apesar da tentativa de diferenciar uma da outra, elas são ali, seguem a mesma vertente espírita. Então, nós temos aí o kardecismo, o umbandismo e o quimbandismo. Nós podemos verificar, por exemplo, aqui no Brasil. Olha só, dentro do espiritismo, algumas práticas são muito comuns, e eu queria citar algumas aqui. A primeira é a telepatia, que seria a comunicação mental entre duas pessoas. Então, entre sessões espíritas, seja da onde for, existe essa questão da telepatia. É a comunicação, sem as pessoas usarem a boca, elas estão se comunicando mentalmente. Então, existe essa linha de comunicação que é chamada de telepatia, muito comum, sendo usada dentro do espiritismo. Uma outra prática também é a prática da levitação. Então, a levitação aqui não seria a mágica do mágico que finge que está levitando, que existe cordas escondidas, pegando ele pela costa e elevando ele. Aqui seria realmente a prática da levitação, fazendo uso de magias que não vêm do Senhor, não vêm de Deus. A prática da levitação, muito comum também dentro do espiritismo. Uma outra prática é chamada de telecinesia, que seria a movimentação de objetos. Então, um copo está aqui, do nada ele aparece para lá. É alguém que pega um garfo e entorta ele com o poder da mente. Então, ali a movimentação desses objetos, também muito comum nas práticas espíritas. Outra coisa muito comum é a clarividência, que seria uma visão espiritual. É você conhecer pessoas, conhecer algum evento, conhecer objeto, sem o uso dos canais sensoriais. É você ter uma visão espiritual sem você estar enxergando, saber o que está na sua frente, saber o RG da pessoa. Nós vemos isso, infelizmente, em muitas igrejas que se dizem evangélicas, o que é chamado de revelação. Eu não estou vendo, mas estou revelando o seu futuro. Eu não estou vendo, mas vou revelar o número do seu RG, o número do seu CPF. Vou revelar para com quem você vai namorar e da onde o seu namorado virá, de qual estado ele virá. Nós vemos, infelizmente,
e igrejas que são chamadas evangélicas, mas realmente desviadas do caminho de Jesus Cristo. Essa questão da clarividência, que é muito comum dentro do espiritismo também. E uma outra coisa bastante comum dentro do espiritismo é a clareaudiência. Seria ouvir além da capacidade humana. É você ouvir o que o mundo do além, o mundo espiritual tem a dizer para o mundo material. Então, a questão da clareaudiência. Essas práticas, meus irmãos, muito comum dentro do espiritismo. E nós vamos ver aqui que a Bíblia reprova essas práticas. A Bíblia reprova o espiritismo em si, reprova as heresias que tem pregado, né? Então vamos ver aqui algumas seitas, já que a gente viu um pequeno histórico, um pano de fundo sobre o espiritismo, vamos ver aqui algumas heresias, né, que o espiritismo tem propagado. Uma das questões que eles propagam é a comunicação espiritual com os mortos. Então existem vários meios de se comunicar com os mortos. Psicografia, o que Chico Xavier fazia muito e muitos médiuns hoje em dia continuam fazendo. Então a pessoa ela recebe uma mensagem do mundo espiritual, alguém que faleceu, que está no além, e ela vai escrever a mensagem dessa pessoa para os entes queridos que estão vivos. Isso aí é a psicografia. Nós também temos por comunicação, por meio de sonhos, bola de cristal, intermediários, e são os médiuns, né? Ele recebe este nome. Os médiuns são os que intermediam a questão dos mortos com os vivos. Eles são a ponte de comunicação para trazer a mensagem para daqueles que já faleceram, a comunicação espiritual com os mortos. Mas veremos, meus irmãos, que a Bíblia reprova esta prática, esta busca para falar com os mortos. Olha só esse texto, tem vários aqui talvez aparecendo na sua tela, mas nós leremos somente Levíticos, capítulo 19, versículo 31. Na sua casa você pode ler Gálatas, capítulo 5, versículo 20, pode ler também Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Mas nós leremos aqui Levíticos, capítulo 19, versículo 31, que diz assim: não vos voltareis para os necromantes. Olha só a comunicação com os mortos. Necron, que vem de necrotério, né? A nossa palavra é necrotério, a base é necromantes. Nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então a Bíblia reprova veementemente a busca de comunicação com os mortos, a busca de procurar um médium para receber alguma mensagem do mundo do além. A Bíblia reprova esta prática, ela dizendo que nós não podemos nos contaminar com esses tipos de prática. Deuteronômio, capítulo 18, você pode ler depois na sua casa, vai nos informar que é por causa dessas coisas que Deus estava tirando as pessoas de Canaã, aqueles povos que habitavam em Canaã, para colocar o seu povo, a nação de Israel. Então era por causa desses tipos de pecado, porque eles se comunicavam com os mortos, colocavam seus filhos como sacrifício para Moloque, para outros deuses, então eles faziam práticas que eram abomináveis a Deus. Era por causa dessas práticas que Deus estava tirando eles, para que Israel pudesse entrar naquela terra. E Deus falou, olha, cuidado para que vocês não sigam as mesmas práticas que eles estão seguindo, porque é por causa disso que eu tirei eles. Então, não deveria seguir essas práticas e Deus está reprovando essa tentativa de comunicação com o mundo espiritual, com o mundo dos mortos, né? Não precisamos, meus irmãos, de guias mortos. Muitas pessoas tentam ir atrás para receber uma mensagem, uma luz para o seu caminho, alguém do mundo dos mortos trazer uma mensagem para nós, né? Mas olha só o que diz Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, eu lerei aqui os versículos 19 e o versículo 20. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chirleiam ou piam, né, ou sussurram, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva.
E aqui, meus irmãos, nós vemos o que a palavra de Deus ela nos orienta. Não procurar em favor dos vivos comunicação com o mundo dos mortos, mas consulte o Deus vivo e verdadeiro. Nós devemos sempre consultar ao Senhor. Ele deixou a sua Bíblia, o seu livro, para que nós possamos consultar qual é a vontade que vem do céu. Mas não devemos fazer consultas à necromância, a necromantes, a médiuns, para procurar uma comunicação com o mundo dos mortos. A Bíblia reprova esta prática e Deus abomina essa prática. Talvez na sua mente esteja uma pequena dúvida, mas e o caso de Saul? Talvez você já leu lá em 1 Samuel, capítulo 28, que Saul ele foi consultar uma médium. E ali, ele consultando a médium, o texto fala que Samuel apareceu, já que Samuel tinha falecido. Então, Samuel saiu do mundo do além, saiu do mundo dos mortos e veio trazer uma mensagem para Saul que estava desamparado. Será que realmente Deus fez uso daquela prática para trazer uma comunicação para Saul? Ou será que, assim, mesmo que não seja Deus que tenha fazido uso daquilo, será que aquela mulher, aquela médium, conseguiu trazer Samuel de volta para o mundo dos vivos, para trazer um recado para Saul? Vamos analisar o que este texto de 1 Samuel, capítulo 28, ele nos informa. Então, só para trazer um pano de fundo, para quem não conhece esse primeiro texto de 1 Samuel, capítulo 28. Saul, Deus já tinha rejeitado Saul para ele não ser mais o rei da nação de Israel. Ele tinha começado o seu serviço, o seu ministério bem, o seu reinado bem. Só que ele começou depois a desobedecer a Deus em várias ocasiões. E dessa maneira Deus também rejeitou ele, que ele não seria mais o rei da nação de Israel e também não estava mais respondendo a Saul, já que ele constantemente não se arrependia, né? E também sempre estava ali fazendo o que não era da vontade do Senhor. Ele foi buscar a Deus para saber a vontade de Deus em uma certa situação, mas Deus não respondeu. E o que ele fez? Foi então fazer busca da necromância. Foi conversar com uma médium para que essa médium pudesse trazer Samuel de volta à vida. E Samuel trazesse alguma informação do que ele deveria fazer, como ele deveria proceder, né? Então, ele foi até essa médium e a médium ali, naquela sessão, ela viu alguém aparecendo. E ele entendeu que foi Samuel. Saul, então, entendendo Samuel, ele não tinha visto, mas ele entendeu que era Samuel. E aquela pessoa que estava se identificando como Samuel trouxe algumas palavras para Saul. Então, vamos analisar se realmente era Samuel que estava aparecendo ou não. E aqui, já dando a resposta bem direta, não era Samuel que estava aparecendo. Apesar que alguns teólogos têm esse texto como uma divergência, alguns acreditam que realmente era Samuel que estava aparecendo, que não foi a necromante que trouxe Samuel de volta, mas foi Deus quem trouxe Samuel para falar com Saul. Mas outros, e é o que eu realmente acredito, que ali se trata de uma aparição demoníaca. Então, Satanás, os demônios fazem uso dessa necromância para enganar as pessoas. E olha só o que nós vamos analisar aqui para perceber que realmente é uma aparição demoníaca e não Samuel de fato. A primeira é que Deus já não havia respondido Saul. Olha só o que diz o versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Percebe que o texto está sendo bem claro? Saul foi atrás de Deus e Deus escolheu não responder a Saul, nem por profeta, nem por sonhos, nem por urim, nem por nada. Por que Deus agora traria Samuel para falar com Saul? Se Deus já tinha escolhido não se comunicar com Saul, nem por profetas Deus não tinha se comunicado com ele. Então, uma evidência que não era Samuel quem estava aparecendo aqui nessa sessão espírita, mas era uma aparição demoníaca para enganar a Saul, para enganar as pessoas que estavam à volta dele. Uma outra coisa que nós podemos também perceber, não foi Samuel quem apareceu na sessão espírita, mas um demônio. Olha só o que diz os versículos 13 e o versículo 14, diz assim: Respondeu-lhe o rei, não temas, o que vês? Ele falando para a médium.
Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Perceba aqui que Saul ele não estava vendo quem estava aparecendo. Apenas a médium estava dizendo para ele como que era a aparência da pessoa que estava aparecendo. E ela mesma nem reconheceu que era Samuel. Ela apenas disse, olha que Samuel era famoso, ele era reconhecido em todo Israel. Mas nem ela, que era a médium, disse, é Samuel que está aparecendo. Ela apenas falou algumas figuras. É alguém que está subindo com uma capa. É um Deus, é uma pessoa como se fosse o próprio Deus, né? Então, Saul entendeu, não viu, mas ele achou que fosse Samuel. E ele prontamente aceitou como sendo Samuel. O texto não diz que era Samuel que estava aparecendo nessa situação. E nós podemos verificar, já que Deus escolheu não ter respondido a Saul, que era uma aparição demoníaca, porque Deus não faria uso de práticas que ele mesmo abominava. Então nós entendemos aqui que era um demônio e não Samuel. Uma outra coisa é isso mesmo, Deus ele não usaria uma prática que ele mesmo condena. Isso está em Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 11, você pode ler depois na sua casa. Deus condena a prática da necromância, a busca de consultar os mortos. Deus não traria alguém de volta ao mundo material para trazer uma mensagem para Saul. Então Deus não faria este uso, esta questão, né? Deus não usaria uma prática que ele mesmo condenaria, já que Saul estava buscando ali uma comunicação com o mundo dos mortos. Uma outra questão também, Deus futuramente, depois deste evento, ele condenou essa prática, esse ato de Saul de buscar a necromância. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 13. E nós veremos aqui neste texto Deus reprovando o que Saul ele tinha feito, e diz assim, 1 Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Perceba que Deus ele estava reprovando essa prática na vida de Saul. É uma prova de que Deus não fez uso disso para comunicar com Saul, trazendo Samuel do mundo dos mortos, né? E uma outra coisa também é que não houve cumprimento da profecia, porque o suposto Samuel que apareceu disse que todos os filhos de Saul, juntamente com Saul, morreriam no mesmo dia. O que não aconteceu, porque quando nós lemos 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8, olha quem que você encontra nesse texto aqui. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Abner, filho de Né, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Opa, tem alguém vivo aqui, a profecia não se cumpriu, mostrando que não era uma profecia vindo da palavra de Deus, mas já que não se cumpriu, nós percebemos que houve falha nessa profecia. Então a pessoa que estava aparecendo ali não era Samuel vindo de Deus trazendo uma informação do mundo dos mortos, mas era um demônio que estava aparecendo ali para Saul. E Saul caiu nessa ladainha ouvindo as palavras do suposto Samuel que tinha falecido. Então esse caso, o caso de Saul, em 1 Samuel, capítulo 28, nós podemos perceber pelas evidências bíblicas que não se trata de Samuel, mas se trata, sim, de uma aparição demoníaca. Uma outra heresia que o Espiritismo tem pregado é sobre a reencarnação. Então você já ouviu falar muito sobre a reencarnação. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: a reencarnação é a volta da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então, o Espiritismo vai pregar sobre a reencarnação, que a pessoa ela morre aqui, mas o seu espírito vai nascer no corpo de um outro bebê. Então, sempre acontece isso. Morreu aqui,
nasce no corpo de outra pessoa. Morreu aqui, nasce no corpo de outra pessoa. Então, alguns deles até dizem que se você tem uma mancha, talvez aqui no peito, isso significa que no passado você morreu com um tiro no peito. Um exemplo, você pode trazer alguma evidência da vida passada para a vida atual, né? Segundo essa heresia, essa doutrina, ela prega. Uma coisa que ela também prega também, se você foi uma pessoa ruim nessa vida, você vai pagar de alguma forma na próxima vida. Por isso que existem pessoas que nascem cegas, por isso que existem pessoas que nascem aleijadas, porque na vida passada foi uma pessoa não muito boa, uma pessoa que fez coisas ruins, fez coisas más às outras pessoas, não ajudou aos necessitados. Mas a ideia da reencarnação seria isso, um aperfeiçoamento do seu estilo moral de vida, um aperfeiçoamento do seu espírito. Então, cada vida que você vive, se você vai fazendo, praticando coisas boas, na próxima vida você já está num nível aperfeiçoado, num nível melhor do que a vida passada. Só que isso é um problema, porque isso não explica como o mundo está indo de mal a pior, e a palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens serão maus, os homens serão ruins. E nós temos percebido essa piora, essa degradação da humanidade a cada dia que passa, porque a cada dia que passa o pecado está estragando o homem. A Bíblia vai reprovar essa ideia de reencarnação. Primeiro, porque a Bíblia não fala sobre reencarnação, ela não ensina essa ideia, mas ela vai ensinar sobre ressurreição, bem diferente do que a reencarnação ela acredita. Vamos ver alguns versículos que traz essa refutação da reencarnação. Nós poderíamos citar diversos versículos, mas aqui eu vou citar apenas 2. Primeiro, Daniel, um no Antigo Testamento e o outro no Novo Testamento. Primeiro, Daniel, nós veremos aqui, Daniel capítulo 12, versículo 2. E a gente vai ver a ideia da ressurreição, mas não da reencarnação. E diz assim: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não é reencarnação, mas é ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. A palavra de Deus ensinando sobre ressurreição, mas rejeita a ideia da reencarnação. Um outro versículo também, no Novo Testamento, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus 9, versículo 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é morrer 2, não é 3, não 4, não 5, como a reencarnação vai pregar, que você morre aqui, nasce no corpo de outra pessoa, vai morrer de novo. Então perceba que essa doutrina, essa heresia da reencarnação é contraditório que a palavra de Deus prega. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação, mas existe ressurreição. E a palavra de Deus ensina que todas as pessoas serão ressuscitadas. Umas para a vida eterna, outras serão ressuscitadas para juízo e serem lançadas no lago de fogo. A Bíblia ensina sobre ressurreição, mas rejeita a ideia da reencarnação. Uma outra heresia que também é pregado dentro do Espiritismo é que não existe a ideia de inferno. Muitos espíritas, e talvez você já ouviu esta frase, o céu e o inferno são aqui na terra. Vão rejeitar essa ideia de um céu onde as pessoas podem ir para lá e rejeitar a ideia de um inferno onde as pessoas podem ir para lá. Vão dizer, o inferno já é aqui, muitas coisas ruins têm acontecido. Olha só essa guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. Olha só essa pandemia, o coronavírus. Aqui já é o inferno, as pessoas estão pagando, né, pelas coisas ruins aqui mesmo. E aqui também é o céu, porque tem coisas boas aqui. Nós podemos melhorar este mundo, fazer deste inferno o nosso céu. A Bíblia não ensina isso, ela refuta totalmente essa ideia da não existência de uma vida após a morte, num outro local que seria o céu e o inferno. A Bíblia, nós podemos citar vários versículos que falam da existência do céu e falam da existência do inferno. Por exemplo, eu escolhi aqui Lucas capítulo 16. Eu não lerei aqui, você pode ler em casa. É um texto bastante conhecido, onde fala sobre a história real. Não é uma parábola, mas a história real de rico
do rico e do Lázaro. E ali Jesus Cristo contando o que aconteceu com eles. Os dois morreram. Eles não reencarnaram, não. Os dois morreram e foram para as realidades espirituais. Um foi para o paraíso, Lázaro. Por quê? Porque cria em Jesus Cristo. O outro foi para o local de tormento, que é chamado de Sheol, chamado de inferno. E ali ele estava sofrendo, o rico, em tormentos, querendo uma gota de água e ele não tinha. Ele queria muito voltar à vida, ele queria muito trazer uma mensagem para os seus irmãos. Mas Abraão disse: não, se eles não ouvem a Bíblia, jamais ouvirão que alguém dos mortos tenha ressuscitado. A Bíblia rejeita essa ideia que não existe um inferno, que não existe um céu. A Bíblia declara da existência de um céu e da existência de um inferno e dá as diretrizes como uma pessoa pode chegar ao céu e como as pessoas já estão a caminhos do inferno. A Bíblia fala sobre a conversão da pessoa que está indo para o inferno, ela pode se converter enquanto em vida para Jesus Cristo, porque depois da morte não existe uma segunda oportunidade. Não foi dada uma segunda chance para o rico que faleceu, mas foi dito para ele: existe um abismo e você não pode sair daí. Você não pode sair do local de tormento e vir para o local de descanso, o local de repouso. Você ficará aí para sempre. É a mensagem que a palavra de Deus ela nos traz e nos ensina. Uma outra heresia também pregado dentro do espiritismo é sobre os espíritos guias. Então, existe o espírito guia para os médiuns. Então, os médiuns têm um espírito guia. Existe o espírito guia para os pajés, vendo que as tribos indígenas do Brasil, elas são espíritas, têm essa comunicação com o mundo espiritual. E os pajés são os intermediários. É eles quem trazem a comunicação dos espíritos do mundo espiritual para ditar como que aquela comunidade tribal possa viver. Existe o espírito guia também para os seguidores. Cada seguidor ele pode ter ali o seu espírito guia que vai estar direcionando ele aqui na Terra. A Bíblia refuta esta ideia. A palavra de Deus fala que o nosso único guia é o Espírito Santo. Você pode ler João 14,16, João 14,16, 26, João 16, 13, mas eu lerei aqui com vocês Romanos, capítulo 8, para a gente concluir. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Olha só o que diz aqui sobre espíritos guias. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, em Cristo você não precisa de espíritos guias, espíritos menores, espíritos demoníacos. Meu amigo, você não precisa disso, mas se você crê em Jesus Cristo, você receberá o Espírito Santo na sua vida. Ele será o guia da sua vida, ele será o seu professor e ele quem cuidará de você, sendo um selo também na sua vida, para um dia você entrar nas mansões celestiais. A palavra de Deus nos ensina nisso e aqui nós concluímos essa nossa aula sobre o Espiritismo. Vendo aqui um pouco sobre o pano de fundo, como que surgiu o Espiritismo, como o Espiritismo se apresenta aqui no Brasil e como que é forte aqui no Brasil o Espiritismo, sendo que nós temos esse triste recorde de ser o país mais espírita do mundo. E algumas heresias que esta seita tem pregado e muitas pessoas têm ido atrás dos seus ensinamentos. Mas fique com a palavra de Deus e rejeite o que as seitas têm anunciado, têm pregado. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos, que o Espírito Santo sempre esteja guiando a vida de vocês na verdade do Evangelho. Deus abençoe a todos.